prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui no programa você vai encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre um tema muito importante e interessante, os cuidados da alimentação no pré e pós cirurgia bariátrica. E eu não poderia deixar de convidar a doutora Juliana Lopes Soares, nutricionista e especialista em cirurgia bariátrica. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, e você? Tudo bom. E aí, esse tema te agrada? Nossa, é um tema muito atual hoje em dia, né? É um tema que está crescendo muito no Brasil. Então, muitas pessoas procuram a bariátrica. Então, é um tema que eu adoro falar. E não podia ser outro profissional que nem a Juliana aqui. Juliana, por eu ser profissional da área da saúde, eu sei que toda cirurgia requer cuidados. Sim. Né? Mas a bariátrica em específico, existe todo um preparo antes do paciente para a cirurgia. Depois da cirurgia, fala um pouquinho pra gente dessa importância. No pré-operatório, a gente precisa levantar todo o histórico do paciente, né? Para quando ele chegar na cirurgia, minimizar os danos que podem ocorrer nesse processo todo. É um processo bem longo, né? No pós-cirúrgico. Quanto tempo, mais ou menos, no pré? No pré-operatório, mais ou menos uns 2 meses antes é o ideal a gente começar esse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o estado nutricional do paciente. Então, a gente vai fazer, né, cálculo de IMC, verificar peso, exames laboratoriais, onde a gente vai conseguir identificar as carências nutricionais dele e já começar a intervir, né, começar a tratar essas carências. Então, o paciente obeso, ele tem muita carência de vitamina, de ferro. A gente precisa intervir antes da cirurgia para evitar complicações lá na frente. Então, é nesse momento que a gente começa a intervenção. Bacana. E o caso da cirurgia, esse acompanhamento antes, já começa a entrar na alimentação? Começa a reduzir a quantidade? Começa. A gente já começa a trabalhar os aspectos nutricionais. Então, assim, a bariátrica é uma mudança muito radical que o paciente vai ter na vida dele. Então, a gente já precisa começar a acostumar o paciente a comer pouco, a mastigar, porque o paciente obeso, ele tem aquela ânsia de comer, né? Então, e não é só o obeso, né, Juliana? Não. Todos nós, eu me corrijo isso o tempo todo. Mas às vezes, quando eu vi, eu tô ocupada pensando em alguma coisa, eu já comi rápido. A mastigação, ela é essencial, né, em todo o processo, não só na bariátrica, mas na bariátrica principalmente. Então, a gente já começa a trabalhar esses processos antes da cirurgia. Então, assim, uma dica bem legal, o paciente que vai se preparar para a cirurgia é começar a utilizar pratos menores, então utilizar um prato de sobremesa, às vezes os talheres de sobremesa, para ele ir acostumando com essa nova fase que vai chegar na vida dele, né? São pequenas coisas que fazem total diferença, Fazem total diferença. Legal. E no pós-bariátrica, quais são os principais cuidados e duração do acompanhamento com o nutricionista? Então, vamos lá. Passou pela avaliação, fez todo esse preparo, fez a parte de suporte nutricional, né, o acompanhamento aí da nutrição, reduziu a quantidade de comida, fez o jejum para a cirurgia e como já funciona no hospital? Tá. Antes do paciente, né, ir para a sala de cirurgia, mais ou menos uns 10 dias antes, a gente já entra com a alimentação líquida. Só líquido, tudo assim, batido, coado. Porque o paciente obeso, ele tem uma grande chance de ter um fígado gorduroso, né? Que é a cirrose não alcoólica, né? Então, ele tem muita gordura no fígado. Com essa quantidade de gordura, durante a cirurgia, tem um risco muito grande de ter complicação. Fica uma cirurgia muito longa, o risco de hemorragia é muito grande. Então, a gente já entra com a dieta líquida para tentar reduzir o máximo possível essa gordura que ele tem no fígado e também tentar controlar outras patologias, né? Então, diabetes, hipertensão, colesterol. Quanto mais controlado tiver, o risco de ter complicações é menor. Durante a cirurgia, né, o pós-cirúrgico imediato, a primeira coisa que o paciente tem que estar ciente são as texturas da alimentação dele. Então, nessa primeira fase, é só dieta líquida também. Tá, é líquida mesmo, não é pastoso purezinho. Não, é líquida e assim, não é só bater no liquidificador. A gente orienta até
a coar em tecido, pega um guardanapo limpinho, coa, que não pode ter resíduo nenhum. É só aquela aguinha suja mesmo. Então, ele vai cozinhar os legumes, a carne, e é só aquela água. Não pode ter nenhum tipo de resíduo, porque a gente tem que, né, tratar esse sistema digestivo. Então, não pode ter resíduo. Essa alimentação líquida, ela dura mais ou menos 15 dias. É uma fase difícil de adaptação, né? O paciente tem aquela vontade de comer, tudo, mas infelizmente não pode. É extremamente importante ele aderir a essa dieta. E também tem a ajuda de psicólogos, né, nesse processo. Sim, é extremamente importante. Na verdade, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, envolve os médicos, o psicólogo, o nutricionista. Legal. Então, assim, o psicólogo, ele vai ajudar o quê? O paciente emagrecer a mente também. Exato. Né? O nutricionista vai cuidar do corpo, mas o paciente, a mente dele precisa entender que ele está emagrecendo, que ele tá a mente comanda o corpo, né? A mente comanda o corpo, exatamente. E aí passa por essa dieta líquida por uns 15 dias. Uns 15 dias. E aí depois... a gente entra com a dieta pastosa. Aí é tudo batido no liquidificador. Tem que ser bem batido para não ter pedacinho. Então é bem papinha de neném mesmo, né? Só alimentos naturais, então bastante legumes. Fruta tem que ser bem raspadinha, uma banana bem amassada, não pode ter pedaços, porque a gente ainda está pensando na recuperação ali do estômago, né, do intestino. E pensando também no aporte nutricional, porque nessa fase tem um risco bem grande de ter uma desnutrição, né, ter uma deficiência aí de nutrientes, então a gente tem que pensar nesse aporte. Legal. E agora, né, sempre esteve, mas está em alta soroterapia. Em alguns casos também é feito a parte nutricional via soro? Também, em casos de desnutrição, né, quando a gente vê que o paciente não está se adequando, tudo, a gente pode entrar com soro. Mas na maioria dos casos não é necessário. A gente consegue dar um bom aporte aí só com a alimentação. E aí o pastoso dura quanto tempo? Mais ou menos uns 15, 20 dias também. Legal. Aí a gente entra com a alimentação branda. Aí já pode comer os pedacinhos, mas tem que ser bem macio. Então, legumes bem cozidos, nada muito duro, frutas ainda não pode nessa fase, né? Frutas assim, mais durinhas. Então, uma maçã, uma pera ainda não pode, né? Então, tem que ser tudo mais macio. Carne, então, uma carne moída, uma carne de panela, que é mais macia, né? Então, mais aí alguns dias, mais uns 10 dias. E o legal, Juliana, é que você dá todo esse suporte para o paciente, né? Você põe o seu telefone disponível, então tem alguma dúvida, tira foto, manda vídeo para você. Exatamente. Isso é importante, porque sente o profissional próximo e a chance de sucesso é muito maior. É muito maior. O paciente, ele vai para a cirurgia com mais segurança quando ele entende como é todo o processo, né? Que muitas vezes o paciente não sabe como vai ser esse pós, ele acha assim, eu vou operar, vou emagrecer e só isso, mas não é. Tem uma dedicação do paciente, não só do profissional, mas o paciente, ele tem que se dedicar muito para ter o sucesso. Aderir e ter o sucesso que espera, né? E sabemos, né, que os nutricionistas, eles são peças fundamentais para a recuperação sem intercorrências. O que pode acontecer de errado se o paciente fizer algo que não foi orientado? O mais temido entre os pacientes bariátricos é a síndrome de Dumping. Acho que todo paciente bariátrico já ouviu falar, tem medo de acontecer e acontece muito. O que é a síndrome de Dumping? Quando o paciente, num estômago sem a cirurgia, então a gente recebe ali o alimento no estômago, ele começa a digestão e vai passando lentamente para o intestino. Na síndrome de Dumping, ele passa muito rápido para o intestino. Então, não tem tempo dele ter essa pré-digestão. Principalmente alimentos ricos em gordura e açúcar. Quando chega no intestino, é um trauma grande para o intestino, essa bomba ali que chegou. O corpo tem que trabalhar rápido para resolver. E aí é onde o paciente passa mal. Ele tem aquela sensação de desmaio, de tontura, diarreia. E assim, os sintomas, eles começam de 10 a 30 minutos após a refeição. Então assim, é bem rápido. É verdade. E ele pode durar até 1 hora. Então o paciente tem casos que eu já vi pacientes que simulam vômito para devolver aquilo que foi comido em excesso. Exatamente. Né? Então o paciente foca tanto em emagrecer que ele acaba provocando vômito. E assim, não é legal, porque o
o estômago, né, o intestino, ele está nessa fase de recuperação cirúrgica, que é uma cirurgia grande, invasiva, e aí o paciente vai provocar o vômito, né? Então contrai tudo, faz um exercício que não era para estar fazendo. Que não era para fazer, então coloca a perder muita coisa que foi conquistada durante todo esse processo do pré e pós, né? Então assim, o nutricionista ele é fundamental para orientar o que o paciente pode ou não pode. Existem muitos casos em que o paciente desenvolve alergias, intolerâncias após a cirurgia. Olha que interessante. Então, assim, a gente consegue identificar já no começo por algum sintoma. Então, o paciente fala, tô tendo muita diarreia, tô tendo vômito, então alguma coisa tá errada. Né? E aí então, reajusta, tira esse alimento. Exatamente, né? A gente começa a investigar para ver o que tá causando, né? Porque não é o normal. O paciente às vezes reclama muito de vômito, tô tendo vômito. Aí quando a gente vai analisar, né, vai verificar a quantidade. O paciente está comendo em quantidades erradas, não está mastigando direito. Exato. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, essa orientação, e o paciente seguir todas as orientações, né? Porque às vezes, não precisa de tudo isso. Não dá tanta importância, Exatamente. Mas você, como profissional, estudou, se especializou, viu na prática aquilo que é bom. Por isso que eu falo, gente, se vocês estão indo no profissional e ele fez as orientações, sigam, porque ele estudou para isso, tem um porquê, né? Eu não tenho uma outra estratégia? Pergunta, fala, olha, eu não me adequei a esse alimento, tem uma outra substituição que com certeza vai ajustar a dieta de acordo com o que o paciente consegue aderir. Consegue, assim, a gente trabalha muito em cima do que o paciente gosta de comer, então, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente consegue, né, se basear no que realmente ele gosta, nos hábitos dele, né? A carência nutricional também acontece muito pós-cirúrgico, principalmente quando mexe no intestino, então é onde começa ali a absorção, então a gente precisa, ou o paciente vai ter a suplementação o resto da vida. Então assim, ele tem que estar ciente que ele vai o resto da vida ter essa suplementação, não é só o pós-cirúrgico, então por isso que precisa seguir todas as orientações. Inclusive o DUPPING, né? Inclusive o DUPPING, exatamente. Que é a quantidade excessiva que comeu além do que era o permitido. E muitas vezes ainda não pode comer, né? Sim. A gente fala, não, evita isso, evita que, mas é só um pouquinho. Mas a gente precisa pensar nessa recuperação primeiro. Sim. Eu tenho 2 cunhadas que fizeram cirurgia bariátrica, né? E já tem muitos anos. E elas continuam, assim, na quantidade, o que pode, o que não pode, né? Uma tem menos tolerância com açúcar. Então, se ela come uma coisa mais doce, ela acaba passando mal. Então, assim, eu vejo que no pré é onde você tem que se preparar realmente para o desafio que vai vir. Porque não é fácil, é uma mudança muito radical. Sim. E assim, a gente precisa deixar o paciente ciente de tudo. E ver se realmente ele quer aderir ao tratamento. Ver se realmente ele quer, né? Exatamente. O SUS, ele tem um trabalho multidisciplinar que vai ver se realmente o paciente é indicado a bariátrica para ele. Inclusive, é a parte da avaliação do psicólogo. Sim. É justamente para ver se o paciente está decidido a fazer a cirurgia. Como que funciona, Juliana, essa parte? Na verdade, ele vai passar por todos esses profissionais, né? Então, ele vai passar por cirurgião, por endócrino, por nutricionista, por psicólogo. E para ele seguir para a cirurgia, todos têm que estar de acordo que ele tem condição de fazer a cirurgia, tanto ali no centro cirúrgico, tudo, né? Então ele vai passar por cardio, por anestesista. E aí o psicólogo e o nutricionista, cada um vai avaliando dentro da sua área, ver se ele está em condição de fazer, se ele vai conseguir aderir isso depois. Ou vai precisar de um tempo a mais. Ou vai precisar de um tempo. O ideal é o paciente começar esse tratamento muito antes, né? 1, 2 anos aí de terapia, para ele começar a entender todo o processo. Mas é difícil hoje quem faz isso. O paciente quer tudo muito rápido. Exato. Então, ele quer ali rápido, ele decidiu, ele quer. E assim, não é só no SUS. Geralmente, os convênios hoje... Antes era mais difícil um convênio autorizar uma cirurgia bariátrica. Hoje está um pouco mais fácil. Mas o paciente também tem que passar por toda essa equipe multidisciplinar e ser aprovado por todos os médicos, né, por todos da equipe. Só depois ele vai prosseguir para a cirurgia. Isso é muito importante, porque cada profissional dentro da sua área vai agregar, né, orientando, avaliando, para a chance de sucesso
para esse paciente ser completa. Exatamente. Um vai ajudando o outro, né? Exato. Eu falo que juntos somos mais fortes sempre. Com certeza. Na volta do intervalo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema. Inclusive, teve um telespectador que mandou aqui uma pergunta que você vai gostar de saber a resposta. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo com esse tema super interessante, que é os cuidados na alimentação no pré e pós-operatório. Um telespectador, Juliana, mandou uma mensagem para nós perguntando qual que é a diferença da alimentação do paciente que coloca o balão e aquele que faz a bariátrica. Se você puder explicar um pouquinho para gente como que funciona. Se tem diferença, não tem? Tá. O balão gástrico, ele não é uma cirurgia, então ele não é tão invasivo, ele é colocado por endoscopia. Então, nesse caso, a gente não precisa pensar tanto em recuperação do estômago, né? Ele não passou por esse processo de cirurgia. A alimentação é mais para adequação, né? Ao contrário da bariátrica, que a gente precisa pensar em recuperação, no balão é mais para adequar as quantidades. Então, no primeiro momento, a gente entra com a dieta líquida também, né? Mas aí são só 2, 3 dias, é bem rápido. Aí a gente passa para pastosa, mais uns 2, 3 dias, e a gente já entra com a sólida normal. Legal. Então, ele vai reduzir a quantidade, porque o balão, ele ocupa cerca de 40% do estômago. Então, sobra ali mais de 50%, o paciente consegue comer um pouquinho melhor, né? No balão, o que é importante... na bariátrica também, mas no balão já é mais, no início, mudar hábito. A gente foca muito em mudar os hábitos, entra muita questão da mastigação também, né? De quantidade, porque o paciente já não vai... A dica que você falou dos talheres menores, pratos menores. Exatamente, vale a mesma dica. Em questão dos alimentos, como não mexeu ali na parte física do estômago, o paciente não vai desenvolver intolerância, né? Nenhum tipo de alergia, ele não vai precisar de suplementação, né? Só se ele tiver com alguma deficiência, mas aí não vai ser por conta do balão, né? Diferente da bariátrica. O balão, o paciente, ele perde bem menos peso, então ele é indicado para pessoas obesas de grau até moderado. Ele vai perder cerca de 20% do peso que ele está acima. Ao contrário da bariátrica, né, que o paciente pode chegar a perder até 70%. Então, perde-se muito mais. Mas a gente não se preocupa com essa recuperação. Já é mais tranquilo. Já é mais tranquilo. Então, o balão, ele acaba sendo indicado para pacientes que não precisam necessariamente perder muito peso. Então, entra com o balão e avalia o paciente. Avalia o paciente. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que ela é irreversível, né? Então, ela vai ser pro resto da vida. O balão, não. O balão, o paciente fica de 6 meses a 1 ano e depois o balão é retirado. Acontece muitos casos também em pacientes que são muito obesos e aí, por conta do risco de fazer a cirurgia, então a gente indica o balão. Ele vai perder um pouco de peso e depois ele vai para bariátrica. Sim, olha que interessante. Então acontece muito isso. Né? E ter mais sucesso no pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico, exatamente. A gente vai reduzir também aí risco. A gente sempre trabalha
com redução de risco, né? Então, o paciente que é muito obeso, ele tem muito risco. Na verdade, ele nem pode ir para bariátrica por conta de anestesia, tudo, né? Sim. Então, a gente já tenta reduzir o máximo de peso para ele conseguir fazer a cirurgia. Então, aí, o balão é super indicado nesses casos também. Legal. Então, pessoal, vocês veem que tem todo um trabalho, todo um estudo. Não é só pensar, vou fazer a bariátrica, vou resolver o meu problema. Não, tem todo um preparo que é importante você ter consciência disso. Então, às vezes, cria uma expectativa e acaba se frustrando por não estar conhecendo todas as etapas do processo. O paciente foca muito em perder peso. Quer ver o resultado na balança, né? Exatamente. Mas não se preocupa com perda de massa magra, né? Com perda de nutrientes, Exato. a desnutrição. Então, assim, o processo total para o paciente chegar no peso que ele quer, ele leva até 2 anos. Sim. Então, o paciente, ele acha que ele vai sair da mesa de cirurgia magro. Sim. E não é assim. A gente precisa pensar na qualidade de vida, Sim. né? Não só no emagrecimento. E respeitar o processo do corpo também, né? Tudo leva tempo, o corpo precisa acostumar com aquela quantidade de comida, exatamente, né? Então, é importante segurar a expectativa, né, Juliana? O começo é difícil, então a gente tem que deixar isso bem claro. O começo é difícil, é uma mudança muito radical, mas vai valer a pena. Se seguir tudo certinho, no final vai valer a pena. Confiar nos profissionais, seguir a orientação, exatamente. O sucesso é garantido. E, Juliana, quais os cuidados com os alimentos? Tem algo que deve ser evitado? Algum alimento que nem pensar? Primeira coisa, açúcar e gordura. Que isso já não era nem para ninguém consumir. Não era nem para consumir, é verdade. Não era, eu falo que o açúcar ele não tem benefício nenhum. Exatamente. É o benefício mental, né? A gente precisa ali de um docinho. Mas assim, o açúcar e a gordura, ele tem que ser evitado, principalmente nesse início. Mas eu nunca mais vou poder comer um doce? Vai. No tempo certo, você vai comer um doce, vai comer, né? Uma fritura. A fritura também vai chegar a hora que pode comer. Então, mas assim, de começo, pelo menos 6 meses, não consumir nada de açúcar, nada de gordura, então nada de fritura, de lanche, evitar qualquer coisa que for rica em gordura. Eu, no consultório, recebo paciente que fala, nossa, me dá aquela vontade. Eu falo, eu mereço comer um doce. Aí eu falo, sim, você merece, mas você precisa. Você precisa. O que está te faltando que você quer preencher com aquele doce, né? Exatamente. Então, avaliar no momento que está ali, eu mereço, mas eu preciso do açúcar? O que ele vai fornecer de benefício para o meu corpo? Nada. Então, tentar numa estratégia de substituição para aquele momento, né? Muitas receitas, muitos alimentos, né, que vão substituir o doce, ele não leva açúcar. Então, a gente vai trabalhando sempre com essas estratégias. E por isso que eu sempre falo, conexão mente e corpo. Se você consegue controlar a sua mente em relação àquilo que você pode e não pode comer, fica muito mais fácil para você conseguir se livrar daquela tentação, né? Com certeza. Principalmente a mulherada TPM, que quer comer um precisa docinho. De um docinho, Por isso que eu falo que o único benefício do açúcar é o mental, né? Exato. Principalmente aí na época de TPM, a gente precisa de um docinho. Mas o ideal é evitar mesmo, pelo menos durante os 6 meses, né? Os 6 primeiros meses. Então vai chegar uma fase que você vai poder comer tudo. Mas assim, vamos respeitando cada fase do processo para quando chegar lá. E as quantidades, exatamente. Leites e derivados também. A gente não oferece no começo justamente pelo risco de intolerância. Então, como o paciente pode desenvolver, então a gente espera de 1 a 2 meses para começar a introduzir. E é uma introdução bem lenta, para a gente ir avaliando os sinais, os sintomas, para ver se não vai dar nenhum problema. O álcool, então o álcool, o ideal é evitar o resto da vida. Hoje existem muitos pacientes bariátricos que eles viram alcoólatras. Sim, porque tinha compulsão pelo alimento e substitui a compulsão pelo álcool. Casos de compra, casos de N fatores, né? Vai para a compulsão para o outro lado, né? Então ele tira toda aquela ansiedade que ele descontava no alimento e ele transfere para outra coisa. Então, assim, o álcool é muito comum acontecer. Olha só. E assim, o paciente bariátrico, ele não precisa tomar grandes quantidades para já ficar alterado, Pequenas quantidades o corpo absorve muito mais rápido e o paciente já se altera. Então, assim, álcool a gente orienta a evitar mesmo para o resto da vida. Alimentos gaseificados, então água com gás, refrigerantes, também a gente orienta... Nem pensar, né? Nem pensar, nem no começo e nem depois.
Porque o estômago já está pequeno. A gente precisa ocupar esse espaço com nutrientes positivos, nutrientes, né? com alimentos que vão nutrir a necessidade do corpo. Quando a gente consome qualquer líquido que tem gás, ele vai ficar estufado e não tem nenhum benefício também. Exato, Então, é algo vazio, né? Algo vazio. O ideal é o paciente não consumir para o resto da vida. Legal. No começo, principalmente, mas se conseguir levar isso para o resto da vida, é o ideal. Bacana. Cafeína também. A cafeína, ela vai irritar a parede do estômago, né? Então, eu não consigo ficar sem meu café. Pelo menos aí, os 2 primeiros meses, a gente Tentar se esforçar. Tentar se esforçar para não tomar cafeína. Legal. E Juliana, deixa um recado para quem nos assiste, que tem o sonho de realizar a cirurgia bariátrica, por onde começar, quanto tempo antes se preparar, qual o primeiro profissional a buscar. Eu sei que a pessoa, né, que sofre da doença de obesidade, porque é uma doença, né? Muitas pessoas falam, a pessoa tá gorda porque quer. Não, né? É importante a gente falar aqui num programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, sobre isso. Inclusive, tem muitas pessoas sendo discriminadas na internet por usarem medicamento para perda de peso. Então, a obesidade, ela é uma doença que precisa de tratamento como qualquer outra doença. Sim. Né? Então, a pessoa que já tentou de tudo, já se esforçou e às vezes realmente vai para a cirurgia, então deixa uma dica para quem nos assiste, que não está feliz com o corpo, que está com o IMC alto, enfim, qual o processo, o que fazer, quem procurar primeiro? Tá. A obesidade, como você falou, é uma doença e a bariátrica é um dos tratamentos. Então, hoje em dia é um tratamento muito procurado. Hoje em dia já tem muitos estudos positivos para a bariátrica. Não é um caminho fácil. É um caminho bem difícil, é complicado conseguir seguir, mas assim, tem que ter um esforço por parte do paciente, né? E a primeira coisa é ter pessoas que vão te apoiar. Então, assim, ter uma rede de amigos, familiares, que vão te apoiar nessa decisão, que vão te ajudar. Pesquisar bastante para entender o que é a bariátrica. Conversar também com quem passou, com né? quem passou, exatamente. Então, assim, hoje tem muitos grupos na internet, né? Nas clínicas, tem muitos grupos de bariátricos, então você vai trocar experiências para você entender como funciona, para você estar ciente do que você vai passar, né? Procurar bons profissionais, então ter essa equipe multidisciplinar. Então, passar pelo cirurgião, escolher um profissional que você confia. Isso é importante. É muito importante ter né? afinidade, exatamente. Às vezes você passa com algum profissional, não me identifiquei. Procura alguém que você confia, porque é ele que vai te acompanhar durante todo o processo. Então, procurar um médico, um cirurgião, né, um anestesista, um cardio, um endócrino. Procurar um nutricionista. Muitas vezes a pessoa opta pela bariátrica porque ela já tentou todos os métodos de emagrecimento e não conseguiu, né? Não teve sucesso. Então, procurar um psicólogo, isso é fundamental. Ela ter uma equipe em quem ela confia, né? Que vai trazer essa confiança para ela. Legal. E assim, o símbolo da bariátrica é a borboleta. Então, todos os pacientes bariátricos utilizam a borboleta como símbolo. Porque ela é sinônimo de transformação. Exato. Uma nova vida, um renascimento. E é isso que a bariátrica traz. A gente não pode focar só em peso. Então, focar na qualidade de vida que você vai ter daqui para frente. Né? Na saúde. Muitas vezes a estética incomoda muito. Então, assim, é importante a gente pensar nisso também, né? A gente ir atrás. Exercício físico também, ter um bom profissional ali para conseguir emagrecer com saúde. O perda de peso é só uma consequência. E muito fala-se sobre a perda de peso hoje e a sarcopenia, né? Que as pessoas estão emagrecendo sem se exercitar, sem ingerir a quantidade correta de proteína, estão ficando com mais gordura do que músculo. Exatamente. Então, a que ponto o valor da balança é importante para você? Então, fica aqui uma reflexão nesse sentido, de você emagrecer com qualidade de vida, né? Então, com o acompanhamento de um profissional, muitos de vocês têm acesso a várias medicações que vão fazer com que você emagreça, mas você não está tendo um acompanhamento nutricional, né? Não fez uma bioimpedância, não está tendo o suporte necessário para o emagrecimento
saudável. Então é importante a gente falar muito sobre isso. Quer emagrecer? Procura um nutricionista, faz a dieta, um educador físico, treina, um endocrinologista, e aí fez de tudo, se dedicou, porque é fácil você pegar a dieta, foi no nutricionista, não seguiu a dieta, não fez o número de quantidades da semana de exercícios físicos e nem o tempo. Então é importantíssimo você se dedicar, porque é fácil falar, para mim não deu certo, mas o que você fez, né, Juliana? Exatamente. Né? Qual foi a sua dedicação? O profissional não foi bom, né? Exato. Fui no nutricionista, ele não é bom, Exatamente. fui no médico, não é bom, mas o que você fez para ter esse resultado? Exato. Então, assim, mesmo a bariátrica, o paciente precisa se dedicar muito para conseguir. Não é um tratamento milagroso. Exato. Todo mundo quer resultado rápido, todo mundo né? quer resultado Mas rápido. não é bem assim. Não. E, Juliana, deixe o seu contato, né, o seu telefone, para quem quiser marcar uma consulta com você, ou até mesmo quem já fez a bariátrica e quer ter um acompanhamento. Enfim, deixe seus contatos para quem quiser te procurar. Tá, pode me procurar no Instagram. Então, meu Instagram é Ju Lopes Soares. Então, lá a gente tem dicas, tem várias coisas legais, né? E o meu telefone de contato é o 19 98246 5099. Podem mandar mensagem, podem tirar dúvidas, a gente agenda um horário, né? E aí a gente começa a acompanhar daqui para frente. Nossa, muito bacana, Juliana, agradeço muito a sua participação, eu que agradeço o conteúdo valioso que você compartilhou com todos nós, que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí. E você que gostou deste programa e gostaria de que algum amigo assistisse, nosso programa tem as reprises aqui no canal da TV Todo Dia e também tem no YouTube, que é TV Todo Dia Oficial. Você vai na playlist, clica aí em Programa Viver Bem, lá vai ter este programa e todos os outros que nós gravamos para vocês. E você que quer uma dica, deixar uma dica para o programa, perguntar alguma coisa, ou até mesmo acompanhar o meu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram, que é o @dra.ariane2reis. Podem me mandar mensagem, pode perguntar, trazer algum tema que vocês gostariam, indicar algum profissional, e você que é profissional também e queira aqui compartilhar o seu conhecimento conosco, é super bem-vindo. Então eu agradeço, né, estar com vocês em mais um programa Viver Bem, e um forte abraço e até o próximo programa.